para mais uma oração. Querido Deus, Pai, eu quero tanto, Deus, te agradecer o privilégio que é podermos estar nesse domingo de manhã, pela manhã, adorando ao Senhor com todo o nosso coração, Pai. O Senhor tem falado conosco, o Senhor não desiste de nós, e o Senhor quer, Pai, que tenhamos um coração temente ao Senhor, um coração que te ama, um coração que te adora, um coração que lembra, Pai, do quão gratos somos por Jesus. Obrigado, porque tudo que fazemos aqui, Pai, no primeiro bom dia, ali na recepção, ao fim, a última palavra dita aqui, Pai, é tudo para a honra e glória de Jesus, Deus. Eu oro para que saiamos ainda mais animados, Pai, ainda mais cheios de esperança e prontos, Pai, para glorificar o Teu nome. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito. Peço que o Senhor use-o através da minha vida, para que todos nós, Pai, saímos ainda mais cheios dele. É isso que eu choro, te agradeço, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje o tema da pregação é temer a Deus. Ainda faz sentido? Não sei o quanto você tem pensado sobre o temor a Deus, o quanto você ora para que Deus te dê um coração temente a Ele, mas eu quero te encorajar hoje a pensar sobre isso e tomar decisões com relação a isso. Primeiro, quando eu paro para pensar no temor a Deus, eu não sei o que vem à sua mente, mas vem algo do tipo, poxa, temer a Deus, porque quando eu tenho algo, se confunde com medo. Deus quer que eu tenha medo dele? Será que... Uau, como assim? O que é temer a Deus no nível bíblico de ser? Tem várias escrituras, tem uma escritura que eu não passei para os irmãos, mas em Provérbios 8:16 fala que temer a Deus é odiar o mal. Olha o nível que Deus ele nos chama. É odiar o mal. Mas ao mesmo tempo, você ainda assim pode pensar, poxa, mas temer a Deus tem a ver com o sentimento mais próximo talvez de temer a Deus é o medo. Esse eu entendo bem, porque afinal todos nós temos medo de alguma coisa. Mas para começar essa aula de hoje, te ajudando a entender o temor a Deus, eu quero ler uma escritura com você para mostrar o que pode causar a falta de temor a Deus. Aí em Juízes 17, versículo 6, a Bíblia diz assim, é uma escritura, eu poderia ler com você do 17 ao 21, até encorajo você, leia em sua casa essa semana, o que estava acontecendo lá em Juízes, mas eu vou ler 2 versículos lindos aqui que provam, que mostram o que estava acontecendo naquele momento. Então Juízes 17, 6 diz assim, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E agora em Juízes 21, 25, a mesma escritura, basicamente, né? A mesma, na verdade. Naquela época não havia Israel, não havia rei de Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. O que ele quer dizer aqui, irmãos? Ele começa o capítulo 17 falando sobre isso ali no começo, e discorre algumas histórias que no mínimo chocantes. Qual é o contexto aqui de Juízes? O contexto de Juízes era logo após que o povo entrou na Terra Prometida. Vocês lembram, né? Moisés não entrou, mas Josué estava ali preparado. Josué entra, atravessa o rio, vai lá em Canaã, separa os locais para que cada tribo conquiste. Só que Josué morre, e nisso que Josué morre, o povo começa a desequilibrar, eu diria. Ele começa a olhar e falar, cara, será que a gente consegue? E você vê o povo caindo em vários momentos. E aí, Deus começa a levantar juízes, pessoas, homens e mulheres, do qual existe uma juíza, né, Débora, nesse contexto. Alguns que a gente conhece, Gideão, né, aquele que está lá em Hebreus 11, que é curioso, porque Gideão ele vai ver o que, tentando falar, Deus, se ficar molhado aqui e todo o resto estiver seco, aí eu vou. Aí Deus fala, não, mas Deus, agora se for ao contrário. Mas ele é um homem de fé lá em Hebreus 11, é curioso, né, se parar para pensar o quanto, por mais que Gideão talvez fosse como um Tomé, Deus, eu quero ver para acreditar em algum nível, ainda assim ele obedeceu, né? Então tem histórias incríveis em Juízes, só que o capítulo do 17 ao 21 mostra essa realidade que é
diria um pouco, não sei, chocante mesmo, acho que essa é a palavra. Para você ter ideia, o que estava acontecendo lá? No capítulo 17 ele começa a falar dos ídolos de Mica. A Mica, ele era da tribo de Efraim. E aí, como o versículo que a gente acabou de ler aqui, cada um fazia o que lhe parecia certo. Na cabeça de Mica, ele estava lá, separado em algum nível do restante do povo. E ele fala, eu acho que faz sentido. A mãe dele, na verdade, no diálogo que ele tem, primeiro, basicamente, ele rouba as pratas da mãe dele. E aí ele fala, mãe, eu roubei suas pratas, você estava procurando. Nossa, obrigado, Deus, você trouxe. Tive uma ideia, vamos pegar parte dessa prata e fazer um ídolo para Deus. Aí você já começa, peraí, ídolo para Deus? O que aconteceu aí, né? Quem tá? E eles fazem um ídolo de prata. E Mica, não satisfeito, ele fala, mas eu preciso de um sacerdote, né? A Bíblia fala que a tribo de Levi deveria vir um sacerdote. Ele fala, não, meus filhos vão ser os sacerdotes. E ele faz os filhos dele serem sacerdotes do ídolo. Depois de algum tempo, naquele mesmo contexto, vem um levita da tribo de Judá, passando por lá, falando, olha, eu estou procurando um lugar. Ele, nossa, você é sacerdote? Oh Deus, você mandou alguém para ser o sacerdote da minha casa com os ídolos que eu fiz. E ele chama esse sacerdote. Ele diz, cara, o que está acontecendo? Eu perdi alguma coisa na Bíblia? Em algum momento Deus abriu uma exceção para que tenha ídolo, porque do começo ao fim do Pentateuco, Deus está batendo na idolatria. E o que aconteceu? E a Bíblia fala, eles estão falando em nome de Deus em algum nível. E aí esse sacerdote, em algum momento, ele se depara com outra tribo de Benjamim que querem atacar e que fazem um negócio diferente do que foi planejado lá atrás com relação à terra. Não quero outra terra, não quero aquela terra que a gente dividiu. E eles chegam para esse sacerdote e falam, amigão, você vai ficar sendo sacerdote de uma casa só? Poxa, por que não ser sacerdote de uma tribo inteira? E aquele sacerdote, irmão, eu só estou resumindo, depois você lê, mas realmente era feito o que parecia certo. Na cabeça daqueles, desse exemplo desse resumo que eu dei para você, parecia certo eles fazerem aquilo. Mas o grande ponto aqui que eu penso nos nossos dias é, poxa, o quanto eu e você estamos agindo dessa mesma maneira com várias coisas, colocando o nome de Deus para tentar validar em algum nível. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu olho para a Bíblia e em vários momentos eu percebo coisas como essa e falo, nossa, Deus podia ter talvez ocultado isso aqui, porque ia ficar tão mais bonito, né? História de por mais que eles oscilavam, mas não, Deus ele quer, irmãos, que eu e você leamos a Bíblia e nos deparemos em vários sentidos no nosso coração ali. É exatamente isso que eu vejo Deus nos ajudando a pensar com essa história, a pensar o quanto eu e você estamos fazendo o que a gente acha certo, o quanto no nosso mundo hoje talvez a gente está sendo tentado a ceder de formas tão intensas e tão constantes, porque a gente não está conseguindo mais ser o contraponto que o mundo precisa. O contraponto que Deus queria que a nação de Israel fosse naquele contexto. Olha, eu sou Deus único. Esses povos acreditam em vários deuses. Eles fazem barbaridades com esses deuses. Eles sacrificam filhos. Eles matam por esses ídolos que são feitos pelas próprias mãos deles. Vamos lá, seja o contraponto. Guerreiro, mostre que o Deus de Israel, o Deus único, Ele te ama e Ele quer amar esse povo também, esses povos. Mostre, seja o contraponto, mostre um padrão. Só que, na verdade, ao longo da história, a gente vê a nação de Israel cedendo à cultura, fazendo e vivendo para aqueles ídolos, se entregando. Sabe, irmãos, talvez parte do que a gente hoje tem de falta de liderança masculina em nossas casas, em nossos grupos, é porque a gente está cedendo à pressão do mundo. Não, cara, que isso? Masculino, você está louco? Masculino é machista. Não, aí ele segue. Fala, não, peraí. Obviamente a gente tem que falar de coisas que são machismo. Eu falei machismo, não falei racismo. Machismo, tá? Eu racista na cabeça, mas enfim, machista. E você vai falar, não, a gente precisa falar sobre machismo sim. A gente sabe que isso não é Bíblia, isso é na cultura. Biblicamente falando, o nível
aí o padrão de masculinidade está em Jesus. E olha o que Jesus fez, olha a maneira como Jesus tratou as mulheres, olha como ninguém pode chegar e falar que Jesus era machista, porque não era. E esse é o padrão que a Bíblia tem pra gente, irmãos. Então, quanto nós estamos conseguindo ser contraponto, ou quanto a gente está cedendo, porque, não, acho que isso é certo. O quanto a gente não está vivendo o padrão de pureza que devemos ter com o nosso corpo, com o corpo dos outros, porque o mundo fala, não, é isso, cara, é sexualização mesmo, no seu corpo, você precisa conhecer, se liga a TV, está lá, qualquer hora do dia, coisas que incentivam isso. Os nossos jovens estão sendo bombardeados o tempo todo. Falta servidão, irmãos, falta amizade profunda. A gente fala vez ou outra sobre discipulado aqui, né? E a gente, nos nossos pequenos grupos, a gente continua batendo nessa tecla. Seja contraponto, não esqueça disso. E eu quero já te encorajar a pensar o quanto eu e você deveríamos temer viver como os juízes viviam. O quanto esse é o resultado da falta de temor. O quanto eu e você precisamos estar atentos. Se nós estamos realmente sendo contraponto que Deus quer que a gente seja, ou a gente está cedendo, porque no fundo, se eu e você estamos cedendo em alguns pontos desses, é porque o medo está dominando. E aí entra o ponto que eu quero emendar aqui com relação ao que é o medo, né? O medo, ele não é necessariamente algo ruim, para pensar. Na verdade, é por falta de medo, por exemplo, que os homens morrem tão cedo, né? Ontem a gente foi para o Pico do Jaraguá, a David não está aqui, né? Mas a Marina está. Enfim, alguém defende. Tá aí a Marina? Subiu, tá bom. Mas aí vocês podem passar para ela defender o David, depois eu deixo ele fazer uma defesa. Mas a gente foi pro Pico do Jaraguá, ela disse, nossa, eu lembro da época de jovem, eu, fulano, ciclano, a gente ia pro Jaraguá, a gente tinha uma barra de ferro lisa lá, de uns 3 metros assim de comprimento, e a gente saía escorregando com a mão, assim, ó. E eu, uau, interessante, cara. E aí, mas o que aconteceu? Não, eles proibiram porque já teve gente que morreu, porque tinha uma vala lá embaixo, então eu... Aí ele, cara, por isso que o homem morre cedo, né? Uau, Então, se você tem um pouquinho de medo, você não vai fazer doideiras como essa, né? Fala, uau, Ele fala, cara, deixa eu pensar um pouco. O medo ele é algo bom. Em algum nível ele é algo bom, porque vai impedir com que eu e você, principalmente se você for homem, a não cometer doideiras como essa. E o medo, além de tudo, faz a gente pensar um pouco mais, eu estou com medo, então deixa eu racionalizar, deixa eu pensar, deixa eu ver, calcular melhor. Só que o real problema do medo, irmãos, é quando ele nos domina. Aí sim a gente está falando que o medo é algo ruim. Uma frase que eu gosto muito, eu não tenho certeza quem falou, mas eu parafraseei ela. Eu já vi, talvez algum filósofo atual falando sobre isso, Portela, talvez, enfim. Portela ou Portela? Portela é a escola de samba, né? Uma frase que eu realmente gosto muito, ele diz mais ou menos assim, coragem não é ausência de medo, mas sim fazer o que precisa ser feito apesar do medo que você esteja sentindo. Então, ser corajoso, irmãos, não é falar, poxa, eu sou bonitão e vou fazer as coisas porque eu sinto medo. Não, mesmo com medo a gente tomar a decisão de seguir em frente. Olha quanto a gente vê a Bíblia já falando sobre isso, lá em João 12, 42. Diz assim, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. No estudo de palavra, a gente sempre faz uma referência como essa, quando a gente fala em João 8, 31, 32, que alguns judeus que haviam crido em Jesus fala, olha, obedeçam a minha palavra,
permanecer na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, conhecerão a verdade os libertará. E a gente faz esse contraponto com João 12:42, fala, esses judeus aqui, eles já estavam dando um passo incrível, porque a maioria dos judeus, por mais que criam Jesus, por medo de serem expulsos da sinagoga, eles não confessavam, eles não assumiam isso. Mas mesmo naqueles judeus, Jesus chama ele, meu amigão, crê legal, todo mundo crê, até os demônios creem, tremem, mas obedeça. Então o primeiro ponto, irmãos, aqui, é que Deus ele não quer que o medo ele faça como fez com esses judeus aqui. Por mais que você veja o poder de Deus, o medo de alguma coisa com relação a isso aqui, eles estão pensando em si próprios, né? Egoísmo e tudo, medo de, e a sociedade, como é que você vê isso? O judaísmo era o que eles eram, era a cultura, então ir para o que Jesus estava falando era quase que negar a maneira de viver deles. Mas a gente vê o efeito do medo, o efeito negativo do medo aqui. Outra escritura em 1 João 4,18, a gente vê como Deus ele quer que a gente encare o medo. Diz assim, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabe, irmãos, assim, a gente precisa encarar o medo com a perspectiva do amor de Cristo, com essa convicção. Eu fui, ano passado, eu fui para uma viagem, né, com a Hannah, uma viagem incrível, e eu pulei no bungee jump. Aí você fala, você estava falando, né, do ferrinho lá e tal, e pular de bungee jump, você está louco, mas aí eu acho que é muito mais seguro do que você só depender ali da mão e não ter um cinto ou alguma coisa assim. Mas esse bungee jump, ele é o maior bungee jump de ponte do mundo. Foram 216 metros. Irmãos, assim, a viagem toda a gente foi falando desse bendito bungee jump, né? A gente foi com mais 2 casais de amigos e da igreja. E a gente foi, eu falei, cara, lá eu descido, vamos lá, beleza. No fim das contas, querendo tomar coragem e ver o vídeo. Falei, cara, pode morrer no bungee jump? Já morreu alguém nesse bungee jump? Pô, beleza, nunca morreu. Mas pode ser o primeiro, né? Assim, exato, poxa, será que eu estou pondo Deus a prova de alguma coisa? Enfim, várias coisinhas, até que a gente chegou. Um dia eu vou mostrar esse vídeo, eles gravam lá, é super legal. E aí eu cheguei, fui vislumbrar a paisagem, né? Então, a ponte é uma ponte realmente onde passa carro, muito carro. A vista linda, um vale. Só que quando você vê a coisa, e a Hannah não pulou porque eu acho que ela sentiu a mesma pressão, né? Eu falei, caramba, eu acho que eu vou fazer isso. E aí o pessoal já se arrumando, um outro irmão que estava meio assim, vou, não vou, ele decidiu ir. Eu falei, cara, vou, não vou. Aí eu comecei, não, poxa, mais uma grana, talvez eu. Aí fiquei tentando encontrar desculpas. Falei, cara, quer saber? Estou aqui, enfim, é uma experiência, talvez a experiência, nunca fiz algo tão radical na minha vida. E aí fui, mesmo com medo. E eu lembro, na hora que eles fazem toda a amarração, e tem hora que é para pular. E aí, eu estava bem na beiradinha, os 2 caras do lado. E aí a minha vontade era falar, amigão, deixa eu só pensar um pouco. Porque quando eu olhei aquilo, só que já era tarde, eu já estava numa posição que era só exato. Aí pulei e foi indescritível. Eu realmente jamais sentiria o que eu senti se não tivesse pulado. E hoje eu me alegro muito com a missa, me faz lembrar o que eu senti naquele momento. Sabe, irmãos, de vez em quando a gente precisa pular, com medo mesmo, não pensando em voltar atrás e confiando que Deus ele vai nos dar a experiência que Ele está prometendo que eu e você tenhamos. Então eu quero muito, com essa ilustração, te ajudar a pensar que o medo, na verdade, jamais deveria travar você. O medo, na verdade, deveria ser como um termômetro para ajudar a mim e a você a perceber o quanto precisamos de Deus naquele momento. Então, quanto mais medo você tem, diretamente proporcional deve ser a sua dependência de Deus. E por vezes acontece o contrário. Quanto mais medo eu tenho, mais eu tento me fechar, mais eu tento olhar para mim mesmo, e aí a gente acaba dependendo menos de Deus. Então,
Use o medo a seu favor para te lembrar o quanto os desafios que Deus está te chamando hoje é porque Ele quer que você dependa dEle. É porque Ele quer que você passe por um obstáculo, que isso não te impeça de crescer com Deus, de crescer no seu relacionamento com Ele, de crescer nas amizades que Deus está te chamando, nos passos que Ele está te chamando. E aí eu penso, eu queria trazer somente, não sei qual quer que seja o seu medo hoje. Se, por exemplo, que eu comentei sobre a liderança, né, sobre nós homens nos levantarmos para assumir esse papel que Deus nos deu da maneira bíblica, da maneira de Cristo. Por que será que hoje você, se essa é a sua realidade hoje, por que você não está sendo um bom líder? Talvez o medo de errar o tom, de ser politicamente correto, nossa, mas eu não quero magoar, porque eu já magoei, eu já fui magoado, no passado isso, no passado aquilo. Será que é esse tipo de medo que está fazendo você travar? Talvez o medo em saber se você é pai, se você é mãe, se você é namorado, é amigo, solteiro, casado, enfim. Será que o medo de alguém falar o que você não quer ouvir está fazendo você se fechar em si mesmo? O medo de talvez você se deparar com quão ruim é o seu coração. Porque ele é, nosso coração é ruim, irmãos, não tenho dúvida disso. Mas será que o medo de lidar com isso, de cavar fundo, está fazendo você não ser a esposa, o esposo que Deus quer que você seja? E ser o amigo que Deus está te chamando a ser para a pessoa que está do seu lado? Você não sabe, irmãos, assim, quanta dor e sofrimento você vai causar para si mesmo e para as pessoas à sua volta se você não estiver disposto a lidar com o seu medo dessa maneira. Encare ele. Tenha humildade de pedir ajuda quando você sente que eu não estou conseguindo dar passos, porque eu sinto medo me travando. Encare, se jogue e pense que Deus está te dando toda a segurança que você precisa. Libere das feridas do passado, se existe alguma delas. Do medo do seu futuro. Eu sei que isso causa medo. Eu confesso para você, irmãos, muitas vezes eu tenho medo do futuro. Eu tenho medo de se eu vou continuar com o emprego e crescendo como eu quero crescer, de filhos, e todos vocês sabem, né? Eu até brinco que eu quero 10, mas na verdade eu quero 5, né? E aí dá medo, né? Quando você pensa que você quer 5, o teu emprego que eu tenho hoje não vai dar, né? Então, é brincadeira, não é isso tudo não, tá, irmão? É o que Deus mandar. Se for 5 também, mas às vezes eu tenho medo do futuro, eu confesso, medo de, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou conseguir amar como ela merece, e cuidar, e dar todo o suporte, fazer tudo, e liderar isso e aquilo? Mas, irmãos, viva o presente, a maneira de Deus, sabe? Viva hoje pensando, não vou deixar nada me domine, não deixarei que nada me distraia, né? Vou manter o foco em Deus. Bacana? Então, o segundo ponto, eu queria ajudar você exatamente a pensar nisso. Poxa, como o medo hoje tem... Qual é o efeito do medo na sua vida? Ele está te ajudando a depender mais de Deus, ou ele está só fazendo você se voltar para o seu casulo, nem casulo, para a sua toca, né? E te impedindo de se jogar e fazer o que Deus está te chamando a fazer. Agora, como terceiro ponto, eu queria... Então, o primeiro foi só a introdução de Juízes, né, trazendo o que é uma vida sem temor. O segundo ponto foi esse, o medo e o papel do medo, e quanto o medo pode estar impedindo eu e você. E o terceiro agora é o temor a Deus, de fato. E aí, quando você para pensar, irmãos, a diferença entre o medo e o temor é que o medo já nasce com a gente. Você não aprendeu a ter medo. Você que tem medo, por exemplo, de aranha. Um dia você aprendeu a ter medo de aranha, ou simplesmente um dia talvez você viu a aranha e fala, esse bicho pode morder, sei lá, e ficou com medo. Ou vários outros medos que você tem, que você fala, simplesmente eu tenho, assim, não consigo explicar, ele vem. Mas, então o medo já nasce. Só que o temor se aprende. O temor, biblicamente falando, irmãos, é preciso
de muita atenção para que eu e você tenhamos essa maneira intencional de ser tementes a Deus mesmo. Um significado do dicionário, inclusive, sobre temer a Deus é basicamente completo respeito e obediência. Então, quando a gente está falando de temor a Deus, quando a gente vê a Bíblia falando, é um completo respeito e obediência a Deus. Aqui em Filipenses 2, 12 a 13, a Bíblia diz assim, Filipenses 2, 12 ao 13. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Em outras palavras, o que Paulo está falando, irmãos, aqui? Ponham em prática a salvação de vocês. Ponham em ação, pratiquem a salvação de vocês com temor, total respeito a Deus e obediência. Esse é o nível, irmãos, que Deus ele quer. Ele não quer que eu e você só olhem para os mandamentos de Deus e para o que Deus nos chama uma vez salvos, simplesmente como beleza, é uma parte da minha filosofia de vida. Um dia eu faço, outro dia às vezes não, mas eu falo para as pessoas, eu abro a Bíblia, eu sei de cor vários versículos, mas e aí, põe em prática, você está fazendo? É isso que Paulo está se preocupando. Ponham em prática. E Paulo está no contexto falando, olha, o quanto eu lego, porque vocês não obedeceram só quando eu estava aí, ainda mais agora, né? Aí muitas vezes, muitos de nós, quantas vezes eu já ouvi? Não, é que eu preciso de alguém falando o que eu preciso fazer. Aí soa até legal isso, né? Quando você pega uma pessoa e fala, não, eu gosto de ouvir, eu gosto das pessoas me direcionarem, eu gosto do discipulado assim, parará. Mas por falta de temor, se não tiver alguém fazendo isso, possivelmente você vai desandar, né? E o que Paulo, e eu fico imaginando a alegria de Paulo aqui, vai, irmãos, quanto me alegro, porque o que está sustentando vocês é o temor a Deus. Continuem assim, continuem praticando, pondo em ação a salvação de vocês com temor e temor. E aí eu quero te ajudar a pensar nisso. Se você, domingo após domingo, encontro após encontro, seja discipulado, seja igreja em casa, seja até as aulas que você veja no YouTube, qualquer coisa que fale sobre Jesus, que fale sobre a Bíblia, que fale sobre Deus, que faça, que remeta à vida cristã. Se você não está conseguindo dar passo de fé, por mais conteúdo que você tenha visto e você esteja atento, como aqui agora a gente está tendo ao longo desse dia, ainda assim você não está conseguindo dar passos, talvez, meu irmão, minha irmã, você está tendo falta de temor a Deus. É impossível você, uma vez temente a Deus, não praticar o que a Bíblia te chama a praticar. Isso não é temor. Temor a Deus é praticar, é pôr em ação. Talvez o que está travando você hoje são os medos. E aí é o medo das caras, né? Qual é o seu medo? Você tem medo da sua carreira? Como eu falei, né, que é algo que me faz pensar, é algo que eu preciso ficar atento hoje. É o dinheiro? É a política, né? Eu sei que cada vez mais a gente tem sido politizado, né? Eu gosto particularmente de política, eu gosto muito até. Mas será que a política tem feito a gente ter medo? Irmãos, quantas vezes eu já ouvi coisas como essa agora e antes, né? Na mudança de governo, as pessoas, não, o Brasil, tanto para um lado como para o outro, né? Não, o Brasil, acho que agora eu vou embora e tudo. E a pessoa, ela acha, enfim, o medo consome, será que isso, será que aquilo? Será que a vida é sentimental? Quando eu casei com a Hannah, eu tinha 10 anos como discípulo. Eu lembro de várias fases. Eu entrei na igreja, muitos sabem da história, mas entrei na igreja, namorei 2 vezes na igreja. Teve um tempo que eu fiquei sem namorar e por vezes eu tinha também medo. Será como vai ser? Será que eu vou casar? Será que Deus me chama para ser como Paulo?
e só que com medo de talvez não ter e coisa assim. Não sei se irmãos, porque eu estou tentando até listar alguns casos para tentar te ajudar a pensar qual é o medo que hoje está batendo na sua porta, que está impedindo você de ter medo a Deus. Lembre-se, né, como a gente começou a nossa aula aqui falando sobre juízes, porque o medo foi minguando a fé daqueles caras que basicamente, praticamente viram Deus frente a frente. A gente vê a Bíblia falar, Deus estava lá, a nuvem que acompanhava a noite, durante o dia, o maná do céu. Irmãos, eles tiveram uma experiência física, né, e metafísica, em um nível que é quase como se Deus materializasse lá na frente deles, mas ainda assim, por medo de serem rejeitados pelos povos que eles estavam lá para conquistar, ou coisa assim, o temor ele foi minguando e o resultado foi: cada um de nós vamos fazer o que parece certo aos nossos olhos. Perceba, irmãos, assim, esteja atento, né, porque a falta de temor ela tem consequências terríveis na nossa vida. A Bíblia ela deixa isso escancarado, né? E não é só Juízes, tem várias outras escrituras que eu poderia aqui passar o dia falando. Mas o ponto que eu quero te ajudar a pensar, principalmente por conta dessa referência de Juízes com relação a cada um fazer o que parecia ser certo, porque faltava rei, né, naquele contexto, alguém para direcionar o povo, é que muitas vezes a gente relativiza a verdade. Então eu quero te chamar a atenção a isso. Não relativize a verdade. Não existe a minha verdade e a sua verdade no cristianismo. Existe a verdade que é Cristo. Essa é a única verdade, irmãos. Enquanto eu e você estivermos falando, eu acho que por causa disso, a minha experiência é aquilo, blá 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 blá, não, mas eu acho que é aquilo, porque a minha experiência é aquilo, blá 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 blá, e a gente não estiver abrindo a Bíblia, não estiver olhando para Jesus, não vai rolar. Então, não relativize, como lá em Juízes a gente viu sendo relativizado. Olhe para Jesus. Aqui, ó, 2 Coríntios 7, versículo 11. A gente vê o poder que é uma vida de temor a Deus. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Aqui também, para vários de nós, né, que fazemos estudos bíblicos e ajudamos nossos amigos, fomos ajudados, é aquele momento que a gente está falando do estudo de arrependimento e a gente coloca o ponto, a diferença entre a tristeza segundo mundo e a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo mundo causa remorso, e a tristeza segundo Deus, que é o arrependimento, no fim das contas, causa mudança, né? E o temor está exatamente aqui, irmãos, e aí nesse efeito que é uma vida de arrependimento. E é nesse ponto que eu quero encorajar ainda mais você a pensar que o arrependimento, sem dúvidas, é uma chave para uma vida de temor. O que você acha, se você parar para pensar? O que Deus quer de mim? É mais eu cheio de mim mesmo? Ou é mais eu cheio dele? Eu cheio de Deus? Irmãos, alguém que teme a Deus, olha o pecado e vai lidar com o pecado, do começo ao fim, da maneira como Cristo quer que eu e você trate. Da maneira como Deus quer que a gente lide. E é isso mesmo, irmãos, e é abrir o coração, e é se arrependendo, é dando passos que demonstram o arrependimento. Se você tem vivido, se a sua vida, as suas pegadas têm sido tão convictas ao ponto de ser de qualquer um que está perto de você, perceba o arrependimento, isso é um sinal de que você está tendo uma vida com temor. Eu quero te encorajar, continue se arrependendo no nível bíblico de ser. Se não, se arrependa, meu irmão, minha irmã. Não vacile, ore e peça para Deus te ajudar a ser mais temente a Ele, a ir mais a fundo.
Então, pense nisso. A maneira como Deus ele quer que eu e você hoje façamos é tratar o pecado na perspectiva dele e não na nossa perspectiva. Deus ele é misericordioso, irmão. Sim, assim, você não tenha dúvida de que Deus ele não está olhando para você e fala: eita, mais um, hein? Caramba, está faltando papel aqui para anotar tanto pecado. Ele é misericordioso, ele te perdoa, ele te ama, mas ele também é justo. Deus ele quer, irmãos, que eu e você tenhamos essa vida justa, que a gente jamais diminua esse padrão e a gente viva temendo a Ele no nível mais alto por Deus. Olha aqui que Salmos 130, versículo 13 e 4 fala: irmãos, hoje eu estou à base de chave de gengibre especiaria. Não tem cogumelo, tá? Podem ficar tranquilo. Diz assim, ó, Salmo 130, do 3 ao 4. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Uau, eu li esse salmo, irmãos, e me fez tremer na base. Sabe por quê? Porque toda vez que eu penso em temor, eu penso: Deus ele quer falar, você vai para o inferno, e isso e aquilo, né? Que é aquele ponto que eu comecei a aula falando. O que é temor? Porque eu conheço medo. E a gente vê a Bíblia falando, sabe o que um dos pontos que a gente precisa temer a Deus, talvez o principal, é que Ele perdoa. É que Ele tem o perdão nas mãos dele. Só que, irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar, tá? Você não deve usar isso para justificar o seu pecado, né? Você lembra quando Jesus, lá em Mateus 9:2, ele pega o paralítico e vai até ele, e Jesus fala para ele: seus pecados estão perdoados. E depois ele fala: pegue a sua maca e ande, né? Vocês lembram como a perplexidade causou nos fariseus naquele momento? Como assim? Quem é esse cara? Perdoar pecados? Até então Jesus está fazendo milagre atrás de milagres. Mas o que causou perplexidade foi quando Jesus falou: seus pecados são perdoados. Irmãos, esse é o maior poder que a gente pode ver e que revela um Deus muito poderoso. Ou quando Jesus acalma a tempestade, os homens, lá em Mateus 8:27, diz assim: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, eu e você estamos todos os dias nos deparando com Deus Todo-Poderoso. O Deus que reina, que pode fazer qualquer coisa. Eu lembro de uma frase que certo, eu não lembro se Paul Washer ou acho que não foi Paul Washer, algum outro pregador mais famoso, né? Ele foi questionado com relação ao Antigo Testamento. Poxa, a Bíblia mostra um Deus que matava, e que isso e aquilo, e lá. O que você acha sobre isso? Ele falou alguma coisa, eu tento viver. Eu tento viver de uma maneira que eu não preciso ver essa face de Deus no sentido. Eu vivo de uma maneira que eu não quero ter que provar isso para acreditar em Deus. Deus é poderoso, irmãos. Ele pode fazer qualquer coisa. Se Ele quiser acabar com essa igreja, Ele pode fazer. Ao mesmo tempo, se Ele quiser fazer a gente mudar a zona norte inteira por meio da palavra dEle, do Espírito dEle, Ele vai fazer. Deus é o Deus que perdoa, irmãos. Isso deveria fazer com que eu e você encarássemos com muita alegria, sim, mas com muito respeito, com muita obediência, porque esse Deus é muito poderoso. Essa deveria ser a reação minha e sua todos os dias. Quem é esse que me fez levantar tão alegre hoje? Amém. Quem é esse que está me fazendo refletir na vida, coisas que eu preciso lidar? E quem é esse que está me estimulando a amar e que está me ajudando a ser amado? Quem é esse? Porque diante dessa perplexidade,
sem dúvidas mostra como eu e você estamos tementes a Deus também. Não brinque com os pecados de estimação, irmão, irmã, porque você tem um Deus que te perdoa, um Deus que não quer que você fique brincando. Fala, me dá aqui, eu sei lidar com isso. Me dá o seu pecado, deixa eu cuidar, deixa eu te provar e te dar o poder do perdão, te fazer livre, leve e solto, né, para fazer a minha vontade. Porque os pecados, principalmente esses pecados de estimação, irmãos, fecha, gente, né? Quantas e quantas vezes somos tentados alguma coisa deu errado na vida, sei lá, e fala, opa, o pecado de estimação está querendo me consolar, né? E a gente quer ir. Por fim, irmãos, eu quero ler esse escritura lá em Hebreus 12, do 28 ao 29, que diz assim, ó: portanto, já que estamos recebendo um rei inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Termino, irmãos, essa pregação de hoje perguntando para você: seu modo, sua maneira de adorar a Deus hoje está sendo aceitável? Existe verdadeiramente reverência e temor profundos a Deus na sua vida? Ou você está mais como vimos lá nos Juízes, vivendo a sua maneira, e quem discorda disso é que está errado? Para pensar, irmãos, ter o que temos, eu e você, viver o que vivemos com Cristo, como cristãos, é o maior privilégio que essa humanidade já viu. Em toda a história, a humanidade, do começo ao fim, desde Adão e Eva, desejaram ver o que a gente vê. A Bíblia fala sobre isso, inclusive, lá no contexto de Hebreus 11. E por não ter esse reino inabalável que a gente vê a Bíblia falando aqui, é que a gente vê os efeitos ao longo dos Juízes, do Antigo Testamento, e que Deus deixa bem escancarado para a gente, né? Mas saiba que esses homens desejaram ver, dariam tudo para viver nesse reino inabalável que eu e você vivemos. Esse reino que não precisa mais ter uma monarquia ou uma dinastia para tentar dar certo, mas que tem um rei todo-poderoso até o fim. Aquele que era, que é, que há de vir. É Ele que reina. É Ele que vai fazer, irmãos, eu e você viver e sentir o poder do temer a Deus. Irmãos, eu quero encorajar vocês, então pensem nisso. Quanto mais agora, né, que a gente experimente e vê o poder do perdão, o temor a Deus, a maior prova do temor a Deus foi Jesus na cruz, né? A maior prova do quão Deus quer que a gente tema Ele e perdoe os nossos pecados, está lá em Jesus. Então, para você pensar na sua semana, para você conseguir, na medida do possível, você conseguir também no convívio falar sobre isso, quero te fazer 3 perguntinhas aqui. O que você hoje faz que parece certo aos seus olhos, mas que você deveria colocar na luz e talvez pedir conselho sobre isso? Falar com Deus, falar com alguém próximo a você. O que é? Parece hoje, não, acho que isso é certo. Essa semana aconteceu algo assim, a gente passou por uma situação, a gente estava certo do que era. Eu falei, cara, na dúvida, vamos pedir conselho. Eu pedi conselho, a Ana pediu, e é tão libertador, irmão, você ter convicção de que, sabe, você está tentando fazer as coisas, poxa, eu acho que isso é certo, mas será que é certo? Eu tenho 90% de chance, de certeza. Irmãos, avalie, porque pode ser que você não seja certo, principalmente à luz da Bíblia. Então pense nisso, né? O que hoje você pode estar fazendo e que você não tem colocado à luz? E peça ajuda sobre isso, né? Tenha temor a Deus nesse sentido. Do que você tem medo hoje? Eu queria que você pensasse, né, na semana. O que hoje te causa medo? Falar, expressar e tentar lidar, com certeza vai te ajudar. Lembra, né, que o medo, esse medo que talvez você está sentindo hoje, deveria ser um termômetro. Opa,
Eu tenho medo. Então, agora, como está a minha dependência de Deus, né? E precisa ser diretamente proporcional, porque se não tiver, não é como Deus espera, né? E por último, você tem agido com temor a Deus? Sim, irmãos, continue. Glorifica a Deus, porque vivemos para adorá-lo com obediência e fé. Amém? Então,